Oiê, gente! Estou aqui mais uma vez para um novo vídeo para os estudos da área da pedagogia, área da educação. E hoje eu vou falar da teoria do desenvolvimento infantil. Mas antes, inscreva-se, deixe o joinha, ative o sininho. Bom, mas muitos já se inscreveram, muito obrigado, já deixaram o joinha. E se você gostou desse slide, no final você coloca lá seu e-mail nos comentários que estarei enviando para você, ok? É parceria. Muito bem. Bom, então vamos começar com o desenvolvimento humano. Para iniciar, eu gostaria que vocês lembrassem de um bebê que surgiu, um bebê que nasceu. Pensa ele lá numa caminha, num berço, balançando os pezinhos e as mãozinhas. Vamos lá, isso é estudo, temos que visualizar. O desenvolvimento é um processo contínuo e ininterrupto, em que os aspectos são biológicos, físicos, culturais, sociais. Interconectam-se e influenciam reciprocamente, produzindo indivíduos com um modo de pensar, sentir e estar num mundo absolutamente singular e único. O desenvolvimento humano deve ser entendido como uma globalidade, mas para efeito de estudo tem sido abordado a partir de 4 aspectos básicos. O aspecto físico-motor refere-se ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Está pensando ali no bebê? Ele ali, ele pegando as coisas, você abaixa, ele pega seu cabelo. Agora, no intelectual, é a capacidade de pensamento, raciocínio. Então, quando você pegou um objeto, deu para ele já está pegando aquele objeto e fazendo uso para alguma situação. O aspecto afetivo emocional é o modo particular de um indivíduo integrar as suas experiências, é o sentir. A sexualidade faz parte desse aspecto. E o aspecto social é a maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas. Mas você tem que ficar atento. Todas as teorias do desenvolvimento humano partem do pressuposto de que esses 4 aspectos são indissociáveis, mas elas podem enfatizar aspectos diferentes, ou seja, estudar o desenvolvimento global a partir da ênfase em um dos aspectos. Então, vocês viram os 4 aspectos, eles são indissociáveis porque eles não separam, o bebê vai crescendo, ele, claro, que vai desenvolvendo também a sua sensibilidade, as suas operações, o que ele faz, o raciocínio que ele usa, tudo isso vai estar junto, não é, gente? Só para os estudos que a gente, às vezes, acaba separando os aspectos. Bom, na perspectiva de estudo do desenvolvimento humano, na psicologia do desenvolvimento temos algumas perspectivas diversas. Para os teóricos ambientalistas, entre eles Skinner e Watson, as crianças nascem como tábuas rasas que vão aprendendo tudo do ambiente por processo de imitação ou reforço. Então, os ambientalistas, Skinner e Watson, tábula rasa. Para os teóricos inatistas, as crianças já nascem com tudo o que precisam na sua estrutura biológica para se desenvolver. Nada é aprendido no ambiente, sim apenas disparado por eles. Esses são para os teóricos inatistas, né, gente? A criança já está pronta. O bebê, ele nasce pronto. Ele não aprende. Ele tem o ambiente apenas alavanca para o seu. E para os teóricos construtivistas, lembramos de Piaget. O desenvolvimento é construído, então, entre a interação, o desenvolvimento biológico e a aquisição da criança com o meio. Na abordagem socio-interacionista de Vygotsky, segundo a qual o desenvolvimento humano se dá entre a relação nas trocas entre parceiros sociais através de processos de interação
e mediação. E para a perspectiva evolucionista, o desenvolvimento humano se dá no desenvolvimento das características humanas e variações individuais, como produto de uma interação de mecanismos genéticos e ecológicos, envolvendo experiências únicas de cada indivíduo, desde antes do nascimento. E as teorias mais estudadas acerca do desenvolvimento humano, nós temos as teorias psicanalíticas de Freud, as comportamentalistas, que são as behavioristas, vamos voltar lá, o Skinner, de Watson, a psicologia cognitiva de Jean Piaget, as teorias cognitivas e as teorias humanistas, que é Maslow e Carl Rogers, e as teorias interacionistas de Vygotsky. No desenvolvimento psicossexual, temos Freud, que acreditava que a personalidade do sujeito era formada nos primeiros aninhos de vida, momento em que conflitos inconscientes emergem na vida da criança. Esses conflitos ocorrem entre seus impulsos biológicos inatos e as exigências da sociedade em que ele está inserido. Freud contribuiu para a psicologia, pois engloba a compreensão do homem enquanto sujeito do inconsciente. A partir deste objetivo, a psicanálise se torna uma teoria de personalidade. No decorrer dos estágios do desenvolvimento psicossexual, as crianças são consideradas autoeróticas, pois obtêm prazer erótico ou sensual ao estimular chamadas zonas erógenas do seu corpo, ou ao serem estimuladas pelos pais. Cada estágio do desenvolvimento tende a se localizar em uma zona erógena específica. E são 5 essas fases do desenvolvimento psicossexual de Freud, que são as 5 fases: a oral, anal, fálica, latência e genital. Já para Jean Piaget, que é mais recente, ele sempre colocou sobre a criança, que é uma participante ativa no desenvolvimento do conhecimento. A criança constrói seu próprio entendimento. E para isso, ela tenta se adaptar ao mundo que a cerca de maneiras cada vez mais satisfatórias, passando por processos como: no início da vida, os bebês têm um pequeno repertório de esquemas sensoriais e motores, que é o olhar, tocar, ouvir, depois que envolve esquemas mais mentais, como categorizar ou comparar um objeto ao outro. A mudança de esquemas em 3 processos: assimilação, acomodação e equilibração. Então pensa, o bebê, se ele está ouvindo, ele está lá com o olho fechado, ele já tem uma audição. Aí, quando ele ouviu a primeira vez, ele assimila, depois ele vai ouvindo outras vezes, ele acomoda e depois ele equilibra. Quer dizer, ele já ouviu a sua mamãe, então a primeira questão, a primeira proximidade que ele tem na audição é porque ele já assimilou, já acomodou e equilibrou a voz da mamãe. E assim são as outras audições, os toques, os olhares, tudo isso. Na teoria do desenvolvimento humano de Piaget, ele divide em 4 períodos, que é o sensório-motor até os 2 anos, o pré-operatório de 2 a 7 anos, operações concretas de 7 a 12 anos e as formais, que é de 11 ou 12 anos em diante, né, gente? Então é só você visualizar nosso bebê lá no início. Sensório motor é até os 2 anos. Pensa, ele está aprendendo tudo. A andar, a engatinhar, a andar, a falar, ele aprendeu a rolar. Tudo que ele vai aprendendo no iniciozinho, até mais ou menos 2 anos, você vai fazendo essa ligação. Porque se você ouvir sensório motor, você vai lembrar disso. O pré-operatório quer dizer, ele ainda não está operando, é antes. Era por isso que 7 anos era a idade que entrava na escola primeiro, né? Então, era de 2 a 7 anos, o pré-operatório. Aí, depois entrou na escola, quer dizer, ele já tem, com 7 anos, hoje é com 6, né? Ele já tem propriedades para raciocinar, operar, né? Entender.
Então, é aí que a gente fala que a leitura tem que estar boa, a escrita, tudo que ele faz, os cálculos, raciocínios. E nas operações formais de 11 ou 12 anos em diante, que é da adolescência em diante, ele começa a construir seu pensamento, olhar para o seu próprio desenvolvimento, já começa a ter, dentro das incertezas, alguma claridade, dentro das dúvidas, também as suas escolhas. Em Vygotsky, a criança nasce inserida no meio social e essa mediação com o adulto acontece espontaneamente e através da linguagem, no contexto das situações imediatas. E também a concepção de um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos em um processo mediado pelo outro. O conhecimento tem gênese nas relações sociais, sendo produzido na intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e históricas. O desenvolvimento infantil é visto a partir de 3 aspectos: instrumental, cultural e histórico. O aspecto instrumental, ele refere-se à natureza basicamente mediadora das funções psicológicas complexas. Não apenas respondemos aos estímulos apresentados no ambiente, mas os alteramos e usamos suas modificações como um instrumento de comportamento. Já o aspecto cultural da teoria envolve os meios socialmente estruturados, pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefa que a criança em crescimento enfrenta e os tipos de instrumento, tanto mentais como físicos, de que a criança pequena dispõe para dominar as tarefas. Um dos instrumentos básicos criado pela humanidade é a linguagem. O aspecto histórico funde-se com o cultural, pois os instrumentos que o homem usa para dominar seu ambiente e seu próprio comportamento foram criados e modificados ao longo da história social da civilização. Os instrumentos culturais expandiram os poderes do homem e estruturaram seu pensamento, de maneira que, se não tivéssemos desenvolvido a linguagem escrita e aritmética, por exemplo, não possuiríamos hoje a organização dos processos superiores que possuímos. Então, temos aqui a nossa referência. Eu agradeço a vocês por estar assistindo meus vídeos e tomara que vocês aprendam e, como eu disse, fala para você mesmo agora, futuca você lá no espelho. Eu sou a mais nova funcionária da Prefeitura de Vitória, pois iniciei uma nova carreira hoje. Obrigada.